seja bem-vindo ao podcast Etc, o podcast da Microkids. E hoje nós vamos falar de um assunto que você que tem uma marca ou que trabalha comunicação já passou na pele, que é o quê? A hora de mudança. Será que é preciso mudar em alguma coisa? E eu, para falar sobre esse assunto, trouxe alguém muito especial para compartilhar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda, Karina. Obrigada, Fê. Eu estou muito feliz em participar desse podcast com vocês. Karina, que é jornalista, mas não é só jornalista, pesquisadora, socióloga, escritora, professora, gestora de marca e fundadora da Little. Vamos falar um pouquinho sobre a Little? Vamos explicar, vamos contextualizar, porque se a gente for ficar focada em currículo, o currículo é longo. Little Monster é uma empresa de comunicação digital que existe desde 2015 e o nosso trabalho ele é muito voltado para uma construção de valor para marcas de todos os nichos possíveis. O que envolve essa construção de valor? Estratégia de posicionamento ou de reposicionamento, criação de identidade visual, criação de sites, criação de conteúdo. Então a gente basicamente trabalha com marcas, né? A gente constrói valor para marcas a partir de uma visão estratégica, o que essa marca precisa, aonde essa marca quer chegar e como essa marca vai chegar lá, e a gente operacionaliza essas estratégias. De uma forma geral, é isso, mas a gente faz muita coisa. Muito bem. E você já criou o Monster of the Future, o Pira, o Caos, que é recente. Todos esses produtos têm uma lógica de questionar antes de criar. Então, de onde vem esse seu objetivo pelo senso crítico? Porque, pelo que eu conheço do seu material, e se você ainda não a segue nas redes sociais, não segue a Little Monster ainda nas redes sociais, com certeza você vai se aprofundar em muito conteúdo bom, que te faz questionar, refletir. Então, quando você idealiza esses cursos, esses projetos, como que você pensa em trazer isso para o público, para esse aluno que vai participar desse projeto? Eu acho que os cursos, eles começaram... Eu sempre quis ser professora. Eu acho que eu tenho uma alma de professora desde muito pequenininha, embora eu também sabia, desde muito nova, que eu ia trabalhar com comunicação. O jornalismo, que é a minha primeira formação, foi o primeiro lugar onde eu comecei a dar vazão para a escrita, que é uma coisa que me acompanha desde sempre. E aí eu fui para o mercado, né? O mercado, ele te ensina muito, mas a academia também te ensina muito. Então eu acabei ficando nos dois lugares, no mercado, né, trabalhando ali com marcas, mas também na academia, pesquisando e entrando nesse outro universo. Ali em 2019, eu comecei a perceber que muitos cursos de comunicação para profissionais que atuavam na comunicação, eles eram muito defasados. O escopo, a ementa, era uma ementa que não estava dialogando com o que a gente estava vivendo, com os problemas reais que os profissionais estavam enfrentando. Acho que teve esse ponto. Tem um outro lugar que questionar o óbvio sempre me interessou muito, eu sempre fui muito questionadora. Falei, poxa, eu vou começar a alinhar esses dois pontos, teoria, né, e a prática do mercado, mas a partir de uma perspectiva provocativa. Eu acho que a coisa mais fascinante no ser humano é o senso crítico. É muito fácil a gente se adaptar, a gente seguir uma ideia, você consome uma ideia, poxa, é isso e vamos nessa. Mas será que é isso? Será que é isso para você? Será que é isso para sua realidade? Será que é isso para sua perspectiva? Então eu acho que os cursos eles foram nascendo a partir de vamos trabalhar uma comunicação realista, mas também a partir de perguntas importantes que a gente precisa se fazer. Eu acho que quem trabalha com comunicação tem que ser um questionador nato, tem que gostar de questionar e não simplesmente aceitar. Eu acho que é muito fácil a gente aceitar tudo de forma muito passiva. Por exemplo, às vezes você lê um livro, você fala, pronto, é isso, você não questiona. Eu gosto muito de o que eu concordo com esse autor, o que eu não concordo com esse autor. O que faz parte da minha realidade. Por exemplo, às vezes você está lendo uma obra que ela é maravilhosa, mas ela é escrita por um autor americano dentro de uma realidade americana, do ponto de vista da realidade que ele conhece. Isso para o Brasil se encaixa? E eu acho que essa essência da provocação, da pergunta, do questionamento, do isso faz sentido para mim, isso é muito importante. E isso falta, porque a gente não é muito estimulado a questionar. A gente é muito educado, muitas vezes, numa condição de aceitar, né? Então, é isso.
Ponto. Mas e o questionamento? Então, eu acho que eu quis trazer muito isso para os cursos, e assim eles foram surgindo, né? Aí veio o Monsters of the Future, né? Que ele já é mais geral, para qualquer pessoa que se interessa por comunicação. Veio o Pira, que é presencial. Veio o Caos, que é uma certificação para profissionais de comunicação, mas todos eles carregam uma essência, né? Como que a gente vai olhar para isso aqui? Que perguntas a gente vai fazer? E como é que a gente vai estimular o senso crítico? Eu acho que o senso crítico é a coisa mais fascinante em um ser humano, que é ele ter a capacidade de olhar para qualquer realidade e falar: isso daqui faz sentido? Quais são os pontos que eu entendo disso aqui que eu estou vendo? Como é que isso se encaixa na minha realidade? O que desse discurso não se encaixa na realidade que eu estou vivendo? Se a gente não estimula esse lugar da pergunta, ele vai ficando esquecido. E eu gosto de pensar que o senso crítico ele fica muito junto com a criatividade. Total. Porque se eu tenho um senso crítico em observar, refletir sobre algo, eu quero construir a partir disso. Exato. Então, na faculdade, isso é de lei, né? Vamos dizer assim. Começa numa disciplina, o professor ele traz um autor. E você, nossa, isso é verdade, como que eu nunca pensei nisso? Aí passa 2 semanas, ele traz um outro autor. Gente, mas tudo que ele falou desconstrói o que eu pensei antes. Exato. Então, eu amo a área acadêmica por conta disso, porque ela traz mesmo esse senso crítico, nos força a ter esse senso crítico de avaliar o que a gente está consumindo, né? E esse olhar tão importante que você tem e que todo o time da Little tem, foi o que nos fez buscar ir atrás de um rebrand com pessoas que têm uma chancela. Então, você que faz parte dessa assinatura do rebrand da MicroKids, fala um pouquinho pra gente, quando você recebeu esse primeiro convite da MicroKids, esse grande desafio que para nós foi um grande desafio, esse primeiro diagnóstico, ao você observar a marca, o que você viu que precisava mudar? Eu acho que primeiro a gente precisa entender esse contexto MicroKids, porque não é porque a gente está gravando aqui, porque eu estou como convidada aqui, mas eu me apaixonei muito pela marca. E eu me apaixonei pela história. E eu tô meio que evangelizando a galera agora que eu encontro, de tanto que eu falo da MicroKids. Porque existe uma história de construção muito genuína, muito bonita, que não foi fácil. Existe uma visão que começou lá em 1996. E a gente tem que olhar para cada capítulo dessa história. Quando chegou esse pedido, a primeira coisa que a gente fez foi mergulhar. Eu sempre falo, a primeira coisa que você vai fazer num processo de reposicionamento ou de rebranding é conheça a história dessa marca. Quem são esses fundadores, como eles tiveram essa ideia e como tudo se desenrolou. Porque 30 anos são 3 décadas, não dá pra gente ignorar. Quantas mudanças de mundo a gente vê em 30 anos? Conseguir fazer uma empresa no Brasil ter um histórico tão grande... Empresa familiar, familiar então. Ainda, não é uma coisa que é fácil, gente. É extremamente complexo. Então, acho que a primeira coisa foi mergulhar na história, é entender por que a gente vai fazer isso, né? Qual que é o objetivo? Eu acho que as pessoas se confundem muito. Tem gente que acha que um trabalho de rebranding é só um trabalho estético. Vamos mudar a estética da marca, vamos trazer uma estética nova. E não é isso. Um trabalho de rebranding está dentro de uma estratégia de reposicionamento que é fortalecer a marca. Então, se a gente entende que a gente quer fortalecer a marca, a gente vai olhar para a história dessa marca. Então, foi a primeira coisa que a gente fez. Olhamos para a história da MicroKids. Eu me apaixonei muito pela história da MicroKids. Mas a gente entendeu que a gente precisava, sim, de uma cara nova, mais alinhada ao contexto de mundo, porque uma marca, ela precisa dominar muito bem aquilo que ela faz, mas ela precisa ter um letramento de mundo para ela continuar sendo relevante e construindo valor, ainda mais no mercado da educação, que são muitas marcas, ele é um mercado muito grande, muito extenso. Então, como é que a gente constrói valor? Então, quando a gente entendeu isso, a gente falou, poxa, a gente precisa sim também, porque foram muitas ações de uma identidade visual nova, mas a gente não queria uma coisa brusca. A ideia nunca foi fazer uma mudança, meu Deus, eu não reconheço essa marca, uma coisa completamente diferente. Então, a gente trabalhou muito nessa construção. E aí com várias áreas, né? Tanto a questão da cor, a questão da tipografia, a questão de trazer uma nova mascote, né? Sim, que é a amamos Mickey, muito né? a Mickey. Então a gente pensou nessa nova mascote, como é que a gente ia contextualizar isso, mas a gente entendeu que esse trabalho estético precisava estar alinhado a um trabalho de estratégia, que é o que a gente quer estrategicamente para os próximos 2 anos da marca e como que a gente vai fazer essa atualização no todo, na cultura, no jeito de falar,
no tom de voz da marca, nas redes sociais, nos vídeos que a gente grava, na maneira da gente mostrar a importância dos produtos que a gente cria, no site que a gente tem, em todos os canais digitais, mapeando a jornada. Então, sempre que a gente fala de reposicionamento ou de rebranding, se isso é só estético, você está fazendo errado. Isso precisa estar, né, dentro de um escopo maior. Conhecendo vocês, eu fiquei apaixonada, tive a oportunidade de ir até Vitória, de conhecer a sede da Microkids, de passar 2 dias com vocês na gravação do documentário que a gente vai colocar no mundo já já. E aí eu acho que eu fiquei tão encantada, e eu falei isso, tem gente aqui nos bastidores desse podcast que é prova, que estava comigo lá em Vitória, que eu nunca tinha visto uma história familiar tão bonita e tão respeitosa. E eu acho que um dos pontos também que fez com que vocês chegassem até os 30 anos é a visão da gestão. É ali todos os acordos de respeito, de realmente tratar todo mundo de uma maneira muito bonita e como família, porque é uma gestão familiar dos sócios, mas esse clima família, ele meio que se estende. E sentir isso na prática foi muito bonito. Eu fiquei muito apaixonada mesmo pelo trabalho. Eu já sou aqui, já estou evangelizando. Parece que é uma publi. Parece que é uma publi, isso aqui não é uma publi. Isso aqui é um depoimento real. Mas é encantador o que vocês fazem. Eu acho que é um dos projetos que eu vou carregar na minha história com muito orgulho. E eu me sinto muito honrada. Foi um presente para mim. Fazer parte desse rebranding, desse reposicionamento, para mim e para a Liro, eu posso falar que foi um presente enorme. Ah, com certeza nós ficamos muito felizes, porque nós sabemos que você já passou por 300 rebrands, várias marcas. E saber que nós somos importantes para vocês, assim como vocês são para nós nesse momento tão especial de 30 anos, a gente fica muito feliz mesmo. Não, é muito curioso. Eu chego na sala de aula e falo, gente, eu preciso falar para vocês de uma marca. Você já estava numa oficina de fotografia, comecei a conversar com uma aluna que estava do meu lado, e eu falei pra ela, ela falou assim, você foi pra Vitória? Eu falei, nossa, eu preciso falar dessa marca, porque essa marca é incrível. Você já ouviu a palavra da Microkids hoje? É assim que você chega, né? Exatamente. Oi, eu trabalho pra Little, mas eu também sou aqui família Microkids. Muito bem. E esse processo de rebrand, ele é delicado, né? Delicadíssimo. E pensando em uma empresa de 3 décadas, mas que entende que a comunicação visual precisava ser atualizada, como que você conseguiu preservar o que era essencial e como que você teve coragem para mexer no que precisava ser mexido? Porque, vamos combinar, há 30 anos você está com uma marca, todo mundo já tem um carinho. Quando chega algo novo, até na hora da apresentação, depois eu quero que você fale sua expectativa, mas como que foi esse processo de equilíbrio, de entender o que era a essência e o que, de fato, precisava ser alterado? Eu acho que quando a gente fala de essência, a gente fala qual que é o propósito dessa marca. Eu sei que propósito, às vezes, é uma palavra muito batida hoje no mercado, mas ela tem um significado realmente relevante. Então, qual que é o propósito dessa marca? E aí a gente foi entender tudo. A educação, a tecnologia, a construção, o aluno como protagonista, uma empresa da área de educação e tecnologia. Então, você tem que entender como que essa marca ela se posiciona. E aí a gente tem que entender o que é um posicionamento. Posicionamento, de uma forma muito simplista, é a emissão de sinais. Quais os sinais que eu estou colocando no mundo e como é que a gente coloca sinais no mundo? Através de todos os nossos materiais, através de toda a construção, né? Seja online ou offline. A gente entendeu que a Microkids como produto, como empresa, produto que eu digo que cria e a empresa era muito forte. Mas o posicionamento, ele precisava passar por uma nova fase, entrar numa nova fase, para poder dialogar com o que a gente entende de mundo hoje, com o espírito do tempo do mundo hoje, para poder se fortalecer, porque é muito importante esse fortalecimento. É a marca também falando para o mundo, olha, eu estou renovando os meus processos, eu estou olhando o que está acontecendo e eu estou buscando sempre me manter relevante. Então a gente olhou para isso e aí quando a gente foi fazer essa mudança, é o que eu falei lá no começo, eu não queria uma mudança brusca, eu queria que fosse uma mudança, sim, de posicionamento, mas mantendo tudo que é essencial e tudo que foi importante nessa jornada. Esse olhar é o olhar de preservar. Então, o que a gente não pode esquecer? Quais são as premissas que essa marca tem, que elas precisam guiar o nosso trabalho? Isso entra no escopo. O que agora, dessa parte visual e estratégica, a gente pode trazer de novo? E aí a gente começou o processo de desenhar mesmo e como que a gente ia colocar isso no mundo.
Não sei se dá para colocar na tela como que era a marca antiga, como que ia tá a ficar muito marca legal. nova. Ia ser Coloca aí, incrível. por favor. Contem pra gente o que vocês estão achando dessa marca nova. Mas aí tem um outro ponto que você falou. Como é que a gente leva isso pro mundo? Não adianta você fazer um trabalho de rebrand e simplesmente falar, gente, essa é a marca nova e essa era a marca Mudei, antiga. aceitem. Mudei. É uma construção educacional. Então, primeiro, leva um tempo. Geralmente, as pessoas levam até 9 meses para poder absorver uma mudança de marca ou uma mudança no processo do rebranding. Não é rápido. Como que as pessoas absorvem isso? Por sinais. Então, a gente tem que ter uma estratégia de educação. Se vocês perceberem, a MicroKids está vindo agora nesse ano, com essa campanha de 30 anos que vai durar o ano inteiro, com muitas coisas, né? Então, a gente vai colocar aí um e-book super legal no mundo, com as 30 lições da marca. A gente acabou de lançar uma newsletter super bacana. Se inscrevam, hein? Se inscrevam. A gente vai deixar aqui para vocês se inscreverem, mas também tá em todos os links possíveis. A gente está trazendo a MIC. A gente está com vários processos. Então, tem a marca nova, mas tem todo um escopo estratégico de como a gente vai apresentar essa marca para o mundo. Particularmente, eu acho que é um processo muito legal. Eu acho que dá um novo gás, eu acho que traz um fôlego para a marca. E uma coisa muito importante que a gente fez, que nós falamos bastante, foi quando a gente faz, né, um processo de rebranding, as primeiras pessoas que precisam ser avisadas são as pessoas que estão com você, a sua equipe, o seu time. Então, antes de contar para o mundo que a gente ia mudar, a gente reuniu todo mundo que trabalha na MicroKids e a gente apresentou essa marca para o time MicroKids. Porque não adianta você mudar para fora e o time interno ficar confuso. Então, a gente está tentando fazer esse trabalho agora educacional, muito alinhado em estratégia, muito alinhado em entender aquilo que a gente está comunicando e muito alinhado em fazer isso realmente fortalecer essa marca que já trilha aí uma história muito bonita. É verdade. E também atua até na cultura da empresa. Totalmente. Porque a gente agora está com novos mantras, né? Uhum. Então, é o padrão MicroKids de Padrão qualidade. A educação está sendo construída e nós temos a planta. Então, muda toda até a dinâmica da empresa. E é muito legal, porque a gente tem crescido junto com a nova marca, que está linda demais. E você falou da Mickey. Conta um pouquinho para quem está em casa sobre essa ideia de trazer a Mickey, uma mascote que todos nós já somos apaixonados por ela. É impossível viver sem Mickey. Eu já tenho Mickey na capinha do meu celular, eu já tenho Mickey no meu computador. E onde mais eu estou levando a Mickey junto comigo? Então conta aí pra gente. Quando a gente começou o processo de desenho, na nossa primeira reunião de time ali com os designers, e aí eu conversando muito com o Arthur, que foi a pessoa que desenhou a Mickey, eu falei, Tuca, a gente precisa trazer aqui uma mascote. E aí tem uma coisa curiosa, que desde o começo a gente queria uma mascote no lugar do feminino. Porque muitas vezes a tecnologia, ela vem para esse lugar mais do masculino. E a gente queria, até porque, se você pegar a história da MicroKids, né, a gente vai ver que tem muito mais mulheres na empresa, à frente da empresa, tem a história das irmãs, como tudo isso começa com a Lisalba. Então a gente queria uma mascote. E a gente queria uma mascote que dialogasse muito com o público, que tivesse uma delicadeza, mas uma sagacidade. Então a Mickey, ela não é só uma mascote, ela tem personalidade. Ela é curiosa, ela é sagaz, mas ela também tem uma doçura, ela tem uma brincalhona. Fofura, ela é brincalhona. E a gente quer colocar ela em todos os materiais. A ideia é que ela faz parte do escopo de colaboradores da MicroKids. Ela não entra só como um personagem. Ela entra mesmo para poder contar essa história. A gente já tem muitos personagens na MicroKids, mas a gente queria uma que viesse mais desse lugar institucional, de eu estou vindo com a marca nova, eu estou inaugurando a marca nova, porque ela nasce junto com a marca nova. Então ela vem nesse momento de 30 anos para poder fazer parte dessa família. Ela vem como uma cereja do bolo, né? Com certeza, porque como uma cereja. Após a apresentação foi assim, fantástico, todo mundo já queria amassar ela, levar para casa, ter uma luminária de Mickey, ter tudo de Mickey, já pensamos em várias coisas de Mickey. E esse processo de rebrand, ele se torna, acaba que para algumas pessoas difícil, para os donos, né, de marcas. E eu queria que você trouxesse uma mensagem para eles agora, pensando justamente nessa construção de rebrand. Seja uma escola, seja uma editora, donos de marcas. Qual é o maior erro que as pessoas cometem nesse processo e que eles devem fazer para fugir disso?
Eu acho que o maior erro é só mudar a estética, né? Só mudar a estética por mudar. Vamos aqui repaginar o visual. Vamos construir, né, uma nova identidade visual. Vamos construir um novo logo. Eu acho que se a gente vai só com esse pensamento, ele fica muito vazio e aí ele não constrói valor de marca. Para a gente construir valor de marca, a gente precisa parar e questionar. Por que que a gente vai construir uma nova identidade visual? Com qual objetivo que a gente vai fazer isso? Como que vai ser a estratégia de colocar essa marca no mundo? Acho que esse é um ponto. Precisa demais confiar na equipe que vai fazer esse processo. Precisa ter responsabilidade. O trabalho da comunicação, mais do que criatividade, ele envolve responsabilidade, que é o profissional que foi contratado para isso se importar. Quem que é essa empresa? O que que eles fazem? Qual que é a história dessa empresa? Você tem uma escola, se você tem, enfim, qualquer negócio na área da educação, tem que ter essa ponte. A pessoa que está do outro lado, ela não é só um prestador de serviço. Ela vai ajudar a desenhar a identidade que você vai carregar e que você vai comunicar em todos os canais da sua marca. Isso é muito sério. A gente está falando de comunicação, de posicionamento. E o que é posicionamento? Sinais. O que sinais geram? Percepção de valor. Então, olha como a gente está falando de reputação. Se eu estou emitindo sinais, né, para as pessoas e essa percepção ela é baixa, de uma certa forma, a visão que eu vou ter da marca é uma visão baixa. Então, tudo tem que estar alinhado a um processo ético, responsável, humano. Tem que ter um humano ali que está criando tudo aquilo e um processo de entendimento. Então, tem que ter um lugar estratégico antes. Eu sei que quando a gente fala de estratégia, às vezes parece muito difícil conceituar essa estratégia ou tangibilizar. O que seria essa estratégia? A estratégia é o mapa. Por que que a gente vai fazer essa identidade? Como a gente vai fazer a identidade? Quais as características que precisam ter essa identidade? O que está acontecendo nesse mercado? O que é importante a gente trazer nesse processo? Quem são as outras empresas desse mercado? Quais são as referências que podem trazer para a gente percepções interessantes e curiosas no meio desse processo? E esse é um diferencial da Little também, né? Todo Sim, o estudo que a é pesquisa. feito. Exato. Acho que a gente tem um faz total trabalho mudança. de pesquisa antes da construção da identidade e ele traz o embasamento. A pesquisa sempre vai ser importante. Ela vai embasar. Da mesma forma que a gente fala da academia, não tem como a gente construir um artigo sem a gente ler autores, entender esses autores para construir a nossa visão. O trabalho de mercado na comunicação, o trabalho sério, o trabalho responsável, ele vai fazer a mesma coisa. Primeiro ele vem com uma pesquisa, depois ele vem com o resultado, porque aí uma coisa equilibra a outra. É uma balança. Só um vai pesar só de um lado. E o fundamento disso? Sim. Onde é que está o fundamento? Então, acho que essa é a principal dica. Não faça só uma mudança estética, mas também não deixe de fazer uma mudança. Muitas vezes a empresa é uma empresa ótima, só que ela está com aquela identidade há muitos anos que já não reflete mais valor para o mercado. E aí você olha para aquela identidade, você tem uma percepção, né, de, nossa, parece que é uma coisa do passado. E às vezes você descobre que o trabalho é maravilhoso, que o produto é maravilhoso, mas o consumidor, ele fica muito com essa questão, vira um empecilho de, poxa, mas, né, muito antigo, por que eles não mudam? A gente precisa fazer a mudança antes dos clientes, dos consumidores, das pessoas entenderem que uma mudança precisa ser feita. E muitas vezes o que acontece não é isso. A empresa tem uma resistência em mudar, ela é muito apegada. Se a gente é apegado demais ao passado, dificilmente a gente constrói relevância. Relevância é também estar aberto para entender o que tem que ser mudado. E aí eu acho que a gestão é importante. Existem gestores e gestores. Bons gestores, eles têm visão. Bons gestores, eles não podem ser apegados ao que vai travar a marca. Se eu olho para uma identidade visual que foi feita há 30 anos e somos muito gratos a ela, ela nos trouxe até aqui, mas também tem hora que a gente tem que falar assim, poxa, obrigada, você me trouxe até aqui, mas agora eu preciso começar um novo capítulo, né? Então eu acho que essa visão, ela vem da gestão. Então uma gestão tem que estar muito aberta e tem que ter essa inteligência de agora é hora de mudar. Agora é hora da gente começar a escrever um capítulo diferente na nossa história. Muito bem, porque mudar por mudar, ou até pela estética, a gente pode até pedir para uma IA fazer essa imagem, né? Essa nova logo. Mas a autenticidade e, de fato, essa performance, né? Mostrar ao mundo qual é o propósito dessa empresa, de fato, não é possível apenas colocando um prompt, né? Não é possível mesmo. E falando sobre IA e autenticidade, Ká, você recentemente publicou sobre uma colunista
que admitiu usar IA na escrita dela. E eu sei que, assim, a gente falando de autenticidade, IA, as coisas, elas não batem. Então, queria saber qual foi sua reação quando você leu, porque esse tema, ele repercutiu muito. E eu acho que vale realmente uma boa discussão sobre isso. E vamos só entender o contexto, né? Então, é uma colunista da Folha de São Paulo, e ela admitiu que os textos dela, né, são feitos por IA. E aí eu fiz até um texto sobre isso, um artigo sobre isso, para questionar essa questão. E aí eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala da IA nesse processo, principalmente da construção textual. Eu vou trazer para vocês aqui alguns pensamentos. Basicamente, né, a escrita, ela é a escolha de palavras, de uma forma mais aberta, digamos assim. Se tem uma pessoa escolhendo as palavras por você, você não é o autor e ponto. Isso é um ponto que a gente precisa ter em mente. Quando a gente fala de escrita, principalmente no meu caso, que sou jornalista e que sou professora, né, a gente está falando que eu estou ali com os meus estudos, eu tenho um pensamento, eu estou tendo a responsabilidade, porque escrita é sobre responsabilidade. Se a escrita é para educar, ou é para opinião, ou é, né, um texto que você vende como um jornalista, por exemplo, existe uma responsabilidade que você vai escolher essas palavras, você vai construir esse pensamento. Automaticamente, quando a gente fala de uma coluna, como era esse caso na Folha, quando você lê uma coluna ela é assinada. Então, o que você pensa? Poxa, tem uma pessoa, tem um ser humano ali do outro lado, escolhendo esse tema, escolhendo essas palavras. Que pensa dessa forma. Que pensa dessa forma. Então, mais uma vez, se a escrita tem uma relação com a escolha de palavras e eu não sou o autor dessas palavras, tem alguma ferramenta escrevendo ou escolhendo todas as palavras que serão usadas nesse texto, esse texto não é meu. Então, aí a gente começa a ter um problema muito grande. E aqui, não é que eu sou contra a IA, mas eu acho que existem formas de usar a inteligência artificial. Então, se eu estou me comprometendo com um texto, se eu estou me comprometendo na escolha dessas palavras, se eu estou assinando um texto, esse pensamento, essa construção precisa ser minha. Se eu delego toda a construção desse pensamento, ela deixa de ser minha. Então, eu acho que existe uma questão ética, existe uma questão moral, a não ser que você assine. Esse texto foi criado por inteligência artificial. Então, pelo menos seja honesto, né? Uhum. Mas, como profissional de comunicação, eu acho que delegar a nossa capacidade de construção e de pensamento é muito delicado e eu não acho responsável. Sim. Eu, Karina, não acho responsável. Isso é diferente de aprender a trabalhar com a inteligência artificial. Isso é diferente de usar a inteligência artificial, por exemplo, para quais são as pesquisas mais recentes, quais são os dados que eu não estou conseguindo encontrar, como que eu posso otimizar, porque muitas vezes a gente vai precisar de dados para os nossos artigos e para os nossos textos. Como que esse texto ele pode encontrar tais fontes? Você saber usar é uma coisa. Exato, porque a tecnologia, o que é a tecnologia? A tecnologia, ela está aqui para auxiliar o ser humano. Então, ela pode otimizar processos, mas ela não deve otimizar pensamentos, senso crítico. A construção do pensamento, que é o que a gente exato. fala. E outra, a nossa construção de pensamento, ela não vem só da bagagem intelectual, ela vem da nossa bagagem de vida. E isso nenhuma IA vai fazer por você. Exato. Quando eu vou construir alguma coisa, tem tudo que a Karina profissional acumulou ao longo da vida e tem tudo que a Karina pessoa que vai ao teatro, que vai ao museu, né, que vê as coisas, Exato. que vê os movimentos, acumula as vivências que ela tem. Automaticamente, o reflexo do meu trabalho é o combo dessas duas coisas. O que traz a minha humanidade no meu texto, o que traz a minha assinatura ou a minha autenticidade, é o combo dessas duas coisas. Se eu delego isso para uma ferramenta, que é uma ferramenta que bebe de um consciente coletivo, que já está na internet, e que vai te entregar um texto tecnicamente lindo, mas vazio de alma, vazio de sentimento. Exato. Então, eu acho que a gente ainda não tem, né, uma conduta ética, um acordo guia. ético, um guia de como usar. E aí eu vejo que as pessoas só delegam na ânsia da otimização. Então, eu vou colocar aqui para uma IA fazer um pensamento para otimizar o meu tempo, para trabalhar mais em outras coisas e entra nesse processo. Quando você delega o seu pensamento,
Você está deixando esse pensamento, esse lugar do pensar, do elaborar, que é importante para a gente construir, atrofiar. O cérebro é a mesma coisa do músculo quando você vai trabalhar na academia. Você não vai para a academia para trabalhar? O cérebro, você trabalha ele quando você elabora. E aí é muito interessante a gente entender as interferências da IA nesse pensamento da construção. Recentemente, uma coisa muito curiosa, o MIT fez uma pesquisa no final agora de 2025 e como que foi o foco dessa pesquisa de uma maneira geral? Eles pegaram 3 grupos, né? Cada grupo tinha que fazer ali um trabalho de escrita. Um grupo podia fazer isso com o ChatGPT, podia usar o ChatGPT 100%. O outro grupo podia usar o Google. E o terceiro grupo tinha que fazer a escrita, que eram dicas de saúde para um amigo com as ideias da sua própria cabeça. Ele não tinha nenhum auxílio. O que eles notaram, né? Primeira coisa, foi medir as questões, as conexões neurais nesse momento. O grupo que precisou elaborar sem a IA, obviamente, fez muito mais conexões do que o grupo que precisou, né, que teve ali a ajuda da inteligência artificial. Mas esse não é o dado mais chocante. O dado mais chocante é, depois de 1 hora que todo mundo tinha entregado o texto, quem fez o texto a próprio punho lembrava do texto 100% a ponto de reproduzir frases. O grupo que teve acesso à tecnologia sem ser inteligência artificial conseguia lembrar de muita coisa do contexto do que foi escrito, e o grupo que usou o ChatGPT, que no caso foi, né, o chat escolhido para essa atividade, não conseguiu reproduzir nenhuma frase daquilo que foi escrito 1 hora depois do processo. Então tem um apagamento, não tem um registro de memória. Porque não houve, né? A construção do pensar, a elaboração daquilo que eu quero fazer. Então a retenção de memória vai ser muito mais baixa. Isso abre espaço para um declínio cognitivo, que aí a gente teria que fazer um podcast sobre isso, é verdade. E para uma virtualização das subjetividades, já abre um outro campo. Mas esse entendimento de como eu trabalho com a IA é tão importante do que tem uma IA. A gente tem que aprender a usar as ferramentas que a gente tem. Porque aqui a gente fala sobre responsabilidade. Você que usa a IA, ao construir seus textos, ao construir imagens, para você é mais simples, é mais rápido. E eu também me coloco nesse lugar. Quando a gente usa a IA, a gente quer algo que seja mais otimizado, mais rápido. Mas nós não podemos trabalhar com a IA sem a responsabilidade. Imagina microkids com mais de seus 70 títulos, todos construídos por IA. Não, a gente não ia ter esse padrão de qualidade, essa excelência e profundidade no conteúdo para os alunos se tudo fosse criado pela IA. Então, isso também traz para outras marcas, né? Outras editoras. O que você pensa sobre essa construção de conteúdo hoje vindo pela IA? Eu acho delicado porque a gente não tem essa conduta ética. Eu acho delicado porque ainda não... quais são os limites desse uso? Você usou o caso da Microkids. Então vamos falar aqui. A Microkids hoje já impactou mais de 3 milhões de alunos no Brasil. A gente está falando de muitos produtos. Esses produtos, qual que é a garantia de qualidade que a gente tem nesses produtos? Um grupo de profissionais que são da área da educação, da área da pesquisa, mas que viajam o mundo, que estão conectando várias coisas, entendendo a realidade brasileira para construir esses materiais. Um grupo que vai colocar a inteligência do que o aluno precisa, mas a humanidade do que o aluno também precisa, porque um processo ainda como o da Microkids, ele demanda empatia, não é só levar a tecnologia. Se a gente delega isso para uma ferramenta, por mais que seja um agente com todos os prompts, o que a gente perde? Eu acho que a gente perde muita coisa. Então, uma coisa eu uso essa tecnologia para me assessorar em pontos específicos. O que são pontos específicos? A gente tem humanos construindo materiais e você usar a tecnologia para... Quais são os gaps desse material, né? Quais são os pontos aqui que são importantes que a gente construiu e a gente não conseguiu identificar? Isso é usar a tecnologia de uma maneira responsável e inteligente, com sabedoria, mas sem perder a humanidade e a autenticidade que você construiu até aqui, que não foi uma coisa rápida. Gente, 30 anos, não é de um dia para o outro. Agora, se a gente só delega, acho que a gente perde a alma inteira nesse processo. Então, a questão aqui é como eu uso essa ferramenta mantendo a minha história, a minha autenticidade, garantindo aquilo que eu estou entregando e a responsabilidade. No caso da Microkids, se eu vou fazer um material que vai para a escola, que vai para a vida do aluno, se eu tenho como premissa, né, a gente tem aqui a metodologia, etc., que é educação, tecnologia e construção, e eu delego isso para uma ferramenta,
quem que tá perdendo nesse processo? O aluno, quem tá na Exato. ponta, né? Então a gente tem que garantir a responsabilidade. E essa responsabilidade para mim vem do compromisso humano. Muito bem, eu fico triste porque a gente estamos no final, mas Karina, você trouxe exatamente o que eu imaginava. Clareza, profundidade, conteúdo. É muito bom ter você aqui conosco. E pra gente fechar, eu queria que você falasse aqui pra nós, pra quem tá assistindo o nosso episódio, pra você que fez, né, esse olhar diferente da nossa própria marca, trouxe todo esse rebrand. Eu queria que você compartilhasse para as pessoas como que eles podem te encontrar, como que eles podem ter essa excelente experiência que nós estamos com vocês. E pode compartilhar o site da Little Monster sobre os cursos, porque eu tenho certeza que quem nos escutou aqui hoje quer ter mais de onde vem essa água. Então, compartilha com a gente. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite por estar aqui hoje. Para mim é bem importante. Como que vocês podem achar a Little? Como é que vocês podem me encontrar? A Little é muito simples, o site é www.littlemonster.com.br. O Instagram é oficial Little Monster e o meu Instagram é @carinafrancis. A partir do meu Instagram dá para me achar no Substack, dá para me achar em vários outros canais, mas acho que ali é um ponto de encontro bem bacana, aonde está tudo concentrado. Muito bom. Fico muito feliz de ter você aqui conosco. Foi uma conversa muito prazerosa. E se você quer ter mais conteúdos como esse, se você gostou desse podcast, comenta aqui, fala o que você quer saber mais sobre a MicroKids, quais outros convidados nós podemos trazer. E, é claro, não deixe de nos falar o que você achou do nosso rebrand. Então, comenta aqui, compartilha com os amigos que estão nesse processo de rebrand de marca, querem fazer uma mudança. E, é claro, não deixe de nos seguir no @MicroKidsBR em todas as redes sociais. Tchau, tchau. E se você gostou da Mickey, coloca um coraçãozinho roxo pra gente saber. É verdade. Coloca aí um coraçãozinho roxo pra nossa Mickey. Um beijo, até mais. Um beijo.